Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Sara Arinana. Estamos aí para a gente aprender um pouquinho mais. No caso, a gente vai falar um pouquinho de física, continuar nossa unidade falando de assuntos de física. Vamos dar uma olhada no objeto de conhecimento, que fala o seguinte: formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. No detalhamento, termodinâmica aplicada em aparelhos e eletrodomésticos no cotidiano. Termômetro, ferro de passar, roupa, garrafa térmica, geladeira, entre outros. Então, já pegue seu caderno, vá anotando, é um assunto super interessante que está no nosso cotidiano, né? Quem que não usa aí geladeira? Ah, professora, eu não tenho. Tá bom, mas você já foi a um local que usou termômetro? Ah, professora, eu nunca fui. Mas você sabe o que é. Então, né, tá tudo dentro aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para nossa aula. Continuando os nossos estudos sobre termodinâmica, vamos aí relembrar o seu conceito e entender a sua aplicabilidade no nosso dia a dia. Vamos à primeira cartela? Leiam comigo. A energia e suas transformações. A energia elétrica gerada nas usinas é muito importante para o funcionamento dos aparelhos eletrônicos de nossa casa. Essa energia elétrica é transformada em outras energias. Importante frisar o quanto é importante essa transformação das energias, de acordo com o aparelho. Por exemplo, o chuveiro utiliza a energia elétrica para aquecer a água. Portanto, ele transforma a energia elétrica em energia térmica, calor. O aparelho de som transforma a eletricidade em energia sonora. O ventilador transforma a energia elétrica em movimento. Observem que essa energia que chega na nossa casa, ela é transformada para o funcionamento dos diversos aparelhos. E essa transformação está relacionada com o tipo de aparelho. Então, a energia elétrica, ela pode ser transformada em energia sonora, né, em energia para aquecer a água, transformando aí em energia para a geração do calor e também em outros tipos de energia que chegam à nossa casa. E este tem a ver com o conceito de termodinâmica, com as leis da termodinâmica, que são as transformações de energia. Vamos falar um pouquinho mais sobre a termodinâmica. Acompanhem comigo. A termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Então, a termodinâmica está relacionado com os estudos desses fenômenos, trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Lembrem que essas transformações e os seus estudos estão relacionados com as três leis da termodinâmica. E agora, vamos saber como que essa termodinâmica se aplica no nosso dia a dia. Será que você já percebeu esse estudo da termodinâmica, essas aplicações da termodinâmica no seu dia a dia? Vamos conhecer algumas dessas aplicações. Vamos lá. Ciência dos materiais. Uma das aplicações da termodinâmica está ligada à ciência dos materiais, que estuda meios para a obtenção de novos tipos de materiais que possuam propriedades químicas e físicas bem definidas. A termodinâmica
podemos assim dizer, é uma das bases da engenharia dos materiais, pois os processos de fabricação de novos materiais envolvem bastante a transferência de calor e trabalho para as matérias-primas. Uma das principais aplicabilidades da termodinâmica é na ciência dos materiais, em que são constituídos novos materiais, novos tipos de materiais. Continuando a nossa leitura. Exemplos de materiais, olha só o quantitativo de exemplos de materiais que a termodinâmica está relacionada. Ligas de alumínio, como titânio, permitiu a construção de aviões maiores, mais leves e resistentes. Observem que já havia construções de aviões e essa ciência dos materiais, na aplicabilidade da termodinâmica, usando o conceito de termodinâmica, houve uma construção de um novo tipo de material que foi possível construir aviões maiores, mais leves e resistentes, que são aí as ligas de alumínio com titânio. Os automóveis modernos usam em grande parte materiais plásticos e ligas especiais. Também é uma aplicação da termodinâmica a inovação nos carros, nos novos materiais, materiais que absorvem menos calor, materiais mais resistentes, também é uma aplicabilidade da termodinâmica. Os médicos cirurgiões fazem uso de bisturis com lâmina especial, muito afiada e bastante resistente. Observem também que a termodinâmica está presente em outros aspectos da vida humana. A gente foi aí de transporte, construção de motores e também salas cirúrgicas. Observem aí nos nossos desenhos, caracterizando essa aplicabilidade da termodinâmica. Outro exemplo são nas indústrias. Os processos industriais transformam matéria-prima em produtos acabados usando máquinas e energia. Na indústria de laticínios, a transferência de calor é usada na pasteurização e na fabricação de queijos e manteiga. Reparem aqui que também há essa aplicabilidade da termodinâmica, porque eles usam a transferência de calor, ou seja, usam as variações de temperatura para a fabricação de queijos e manteigas. E também tem outras aplicabilidades da termodinâmica. Aqui nessa primeira imagem, a gente mostra uma fabricação em grande porte, né, de indústria mesmo, de queijos e manteigas. E essa segunda imagem está relacionada às siderúrgicas. Vamos lá nas siderúrgicas. As altas temperaturas dos fornos causam a fusão de várias substâncias, permitindo a sua combinação e produzindo diferentes tipos de aço. Então, na siderúrgica, os fornos com altas temperaturas permitem que substâncias diferentes possam ser misturadas e essa combinação pode produzir diferentes tipos de aço. E essa produção de aço também é importante para os utensílios que eles vão ser criados, né? A gente tem o aço inox, que é muito utilizado em residências, em também outros tipos de construções, aços que são ligados aí à produção naval, criação de navios, de barcos. Então, é nas siderúrgicas que é possível fazer essa mistura de substâncias e garantindo aí novos produtos. Isso é uma das aplicações da termodinâmica. Um aparelho utilizado para medir temperaturas é o termômetro.
Com certeza vocês já viram ou já tiveram acesso, já conheceram um termômetro. E eu trouxe um aqui para a gente saber como que ele funciona. Observem que os termômetros, esse termômetro que eu trouxe para vocês, ele apresenta duas escalas, né? Fahrenheit e graus Celsius. Sabendo que aqui a gente usa muito graus Celsius. O termômetro, ele é constituído por mercúrio. Observem aí no GIF que ele está em azul, está em azul, significa que ele está com um grau mais baixo. Observem que tem um 0 aí no termômetro. E à medida que ele é aquecido, o líquido que existe dentro dele, que é o mercúrio, que é o único metal líquido, ele se expande e aí consegue marcar a temperatura. É dessa forma que funciona um termômetro de mercúrio. Quando o mercúrio é aquecido, ele vai se expandindo. Acompanhe comigo a explicação na nossa leitura. Vamos lá. O aparelho termômetro é usado para determinar os valores da temperatura. Ele consiste em um fino tubo capilar de vidro graduado e que contém um bulbo cheio de mercúrio. A gente viu as graduações no vidro, são aquelas marcações, aqueles traços com números. Isso é o que a gente chama de graduação. Quando eu digo que o vidro é graduado, significa que ele está marcando ali de forma numérica a evolução desse líquido. O elemento mercúrio é o único metal líquido, por isso ele é utilizado aí nos termômetros. Por quê? Porque ele se expande. Então, não esqueçam, o elemento mercúrio é o único metal líquido. Todos os outros metais se apresentam de forma sólida, mas o mercúrio, ele é um metal líquido. É lógico que os outros metais aquecidos podem ficar líquido, mas o mercúrio, ele já se apresenta em estado líquido. Então, é o único metal líquido, é o mercúrio. Como todo líquido, o mercúrio se expande na medida que ele é aquecido. Sendo assim, ele se move ao longo do tubo do termômetro, determinando a temperatura. Então, se você já viu ou assistiu, ou até já aconteceu com você, de estar com febre e a mãe, né, colocar, o pai, ou a tia, ou a avó, quem cuida de você, colocar um termômetro embaixo do braço. E esse termômetro, se for o de mercúrio, o que vai acontecer? Ele vai dilatar, vai se expandir e vai marcar a sua temperatura. Sabendo aí que a nossa temperatura média é de 36 graus e acima de 37,8 é considerado estado febril. Então, o mercúrio, ele é utilizado muito em termômetros e para quem já esteve doente, já teve que ir ao médico ou até em casa mesmo, porque é um aparelho, um objeto que você pode comprar em uma farmácia e ter em casa, quando você coloca embaixo do braço, esse líquido vai se expandir e, se expandindo, vai marcar a temperatura que seu corpo está. E aí pode detectar se tem febre ou não. Então, isso é uma usabilidade da termodinâmica no nosso dia a dia, como o termômetro, que é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Vamos a outra usabilidade da termodinâmica, bem usual no nosso dia a dia, é a garrafa térmica. Olha só, a garrafa térmica é um objeto que tem por finalidade conservar a temperatura de certos líquidos em seu interior. As garrafas térmicas possuem vários isolamentos, inclusive revestimentos espelhados, para evitar a troca de calor entre interior e exterior. Então, as garrafas térmicas, a gente sabe quando você faz alguma coisa, seja ela muito quente ou está muito gelada e você quer manter aquela temperatura, o ideal é usar uma garrafa térmica. Por quê? Porque ela vai
segurar aquela temperatura por mais tempo. Mas como funciona isso? Uma garrafa térmica, por que ela consegue segurar a temperatura daquele líquido? Principalmente porque elas possuem vários isolamentos, inclusive revestimentos espelhados para evitar a troca de calor entre o interior e o exterior. Esses diversos isolamentos permitem conservar os líquidos quentes ou gelados por mais tempo. Existem algumas garrafas que não utilizam mais paredes de vidro, graças ao desenvolvimento tecnológico que possibilitou a utilização de materiais mais isolantes e também a produção de vácuos melhores, como plásticos resistentes e duros ou de metal. Então, observem aqui na imagem, a gente tem por dentro uma garrafa térmica. Observe, você tem a tampa, tem uma parede de vidro, parede espelhada, você vai ter o líquido aqui dentro. Você vai ter um vácuo entre as paredes de vidro. Reparem que aqui a gente tem parede de vidro, tá bem identificado. E no meio dessa parede de vidro eu vou ter um vácuo, que é um espaço, né? Um espaço entre elas. E nesse espaço que vai permitir que não aconteça essa troca de temperatura, esse contato com o meio exterior, sendo aí essas paredes espelhadas péssimas condutoras de calor. Então, isso garante que o líquido que está dentro da garrafa térmica permaneça aí por maior tempo com aquela temperatura. Então, existem garrafas térmicas, por exemplo, que conseguem aguentar um cafezinho quente desde manhã até lá para o final da tarde, depois lá do café da tarde, até o entardecer, consegue segurar aquela temperatura com o café quente. E dependendo dos materiais que são utilizados nas garrafas térmicas, esse nível de guardar a temperatura daquele líquido pode ser mais longo ou mais curto. Com a evolução tecnológica, outros materiais já substituíram essas paredes espelhadas, mas ainda tem muita garrafa térmica com paredes espelhadas dentro. Então, se você já aconteceu um acidente, por exemplo, de quebrar uma garrafa térmica, você vai sacudir e vai ouvir muitos barulhos, como se fossem realmente vidros quebrados lá dentro, porque lá dentro, para garantir que aquele líquido permaneça por mais tempo naquela temperatura, são utilizadas paredes espelhadas. Outro eletrodoméstico que também é uma aplicação da termodinâmica é a geladeira. Olha só. A sua função é manter resfriado o que lhe for colocado dentro, tanto na parte de cima, que é o congelador, quanto na parte de baixo. O resfriamento da geladeira, por um todo, ocorre por meio do congelador, que é por onde passa o gás sob alta pressão e baixa temperatura. Então, aí, ó, observem o que o texto está nos dizendo, que no congelador é por onde passa o gás sob alta pressão e baixa temperatura. Os corpos que estiverem ali buscarão o equilíbrio térmico com o congelador, cedendo energia térmica a ele, incluindo o ar que está dentro da geladeira. O congelador é posicionado na parte superior da geladeira, com a finalidade de resfriar também o que está na parte inferior. Então, observem nessa ilustração que a gente tem o movimento do ar dentro da geladeira. Observem que o ar frio, ele desce para resfriar o restante da geladeira. Enquanto o ar quente, por ser mais leve, ele sobe. Com essa troca em busca do equilíbrio térmico, o congelador acaba
resfriando toda a parte inferior da geladeira. O ar frio, ele é mais pesado. Por esse motivo, ele é colocado na parte superior. Nesse mesmo pensamento, com esse mesmo processo, é pensado os condicionadores de ar, né? Os ar-condicionados. Então, se você quer resfriar um local, quer garantir que aquele local fique gelado, seja resfriado, o condicionador de ar, o ar-condicionado, deve ser situado na parte superior desse compartimento que você pretende resfriar. Eu já vi em alguns locais o ar-condicionado colocado na parte inferior. Além de não funcionar, você vai ter aí um déficit do funcionamento, né, do resfriamento do local, você vai ter um gasto de energia também grandioso e não vai ter a eficiência do aparelho. Por quê? Porque o ar gelado, ele precisa ficar na parte superior. Esse é o mesmo pensamento da geladeira, né? O congelador, ele é a parte mais gelada da geladeira e ele libera o ar frio para outras extensões, para outras partes da geladeira, para a parte inferior que também vai ficar resfriada. Então, é esse o pensamento. O ar gelado precisa ficar em cima, porque ele vai descer e o ar quente, ele é um ar mais leve, ele vai subir. Vai ter aí a troca térmica, né? Procurando o equilíbrio térmico e vai então ter o resultado de ficar resfriado, tanto no ambiente da geladeira como na funcionalidade dos condicionadores de ar. Outra aplicabilidade da termodinâmica muito usual no nosso dia a dia é o ferro de passar roupa. O principal responsável pelo funcionamento dos ferros de passar elétricos é o efeito Joule, né? A gente já sabe que quando eu falo de efeito Joule, eu estou falando aí de calor. Ele consiste na geração de calor em decorrência da passagem de corrente elétrica em um corpo resistivo, as populares resistências. Observem que aqui a gente tem um ferro, mas por dentro do ferro a gente tem uma estrutura que vai ser aquecida. Essa estrutura, ela é sempre feita de ferro, mas o que recebe a energia para aquecer é o que a gente chama de resistência. É o que vai receber a energia elétrica e vai aquecer esse ferro, essa parte de ferro, que vai passar o seu calor para a base desse ferro, que vai ser utilizado para passar roupa. Então, sempre que você ouvir falar de equipamentos que vão ser aquecidos, existe uma palavrinha que é chamada a resistência, que é esse instrumento, que é esse objeto. Na verdade, ele é um processador, vamos usar a palavra processador, que vai receber essa energia elétrica e vai transformar para que o ferro possa ser aquecido. Quando a resistência do ferro de passar roupa recebe a corrente elétrica, ela esquenta e transfere esse calor. Então, olha só, é a resistência que está dentro do ferro, é a resistência que vai receber a corrente elétrica. Não esqueçam, dentro do ferro a gente tem uma estrutura de ferro, tá? Que vai ser aquecida e você vai ter a resistência. Quando essa resistência dá problema, o seu ferro não funciona mais. Por quê? Porque a resistência que recebe a energia elétrica. Recebendo essa energia elétrica, ela vai transferir esse calor, transformar essa energia para calor, vai aquecer essa estrutura de ferro que está dentro do ferro de passar e esse calor ele vai ser transferido para a base do ferro. Para a base do ferro. E aí vai esquentar toda a base, tá bom? Então, olha aí na nossa leitura, quando a resistência do ferro de passar roupa recebe corrente elétrica, ela esquenta e transfere esse calor para a base do utensílio,
que geralmente é feita de alumínio polido ou aço inox. Olha aí, outros tipos de materiais também podem compor essa base do ferro. Em modelos mais recentes, essas bases também podem ser de cerâmica. Então, por mais que seja diferente a base desse material, que é o ferro de passar, o seu funcionamento é o mesmo. Vai precisar aí de resistência, porque vai transformar a energia elétrica em energia de calor e vai fazer o aquecimento dessa base. Com o aquecimento dessa base, você vai poder utilizar o ferro. Ao ser passado quente sobre a roupa, olha só, passar quente sobre a roupa, o ferro alinha as tramas do tecido, eliminando amassados e dando aquela aparência de roupa lisinha, né? Todas as roupas elas são feitas de fibras e tramas, mais ou menos dessa forma. Quando o ferro, se você tem uma roupa que está amassada, essas tramas se comportam desta maneira. Quando são aquecidas, recebem calor, elas vão se esticar, vão ficar desta forma, e aí você vai ter a roupa esticada, né, lisinha, sem essas tramas estarem amassadas. Os ferros de passar, eles são bem antigos, né? Você tem estudos, né, já tem até artefatos históricos em que o ferro antes era utilizado, ele era feito de ferro mesmo, imagina o peso, era bastante pesado. E aí você tinha carvões, né? Faziam fogo, aqueciam o carvão, até o carvão ficar em brasa, e colocavam esse carvão dentro desse ferro, desse utensílio de ferro. Aquele calor da brasa ia aquecer a base de ferro e com esse ferro pesado de ferro, daí o nome, né? Ferro de passar, por quê? Porque era um utensílio feito de ferro, que se colocava carvão, brasa de carvão lá dentro, e com esse utensílio é que eram feitos aí, passavam as roupas, né, das pessoas que tinham mais dinheiro naquela época, ou até pessoas que tinham possibilidade de construir aquele ferro de passar roupa. Daí vem o nome ferro de passar, porque ele era feito dessa maneira. Existem outros eletrodomésticos, outros utensílios domésticos que funcionam com a mesma características desse ferro de passar, mais moderno, com o uso das resistências. É a torradeira e o chuveiro elétrico. A torradeira e o chuveiro elétrico também são exemplos de aplicações de termodinâmica, pois possuem energias elétricas transformadas em energias térmicas, utilizando os mesmos princípios do ferro de passar. Então, observem lá que a gente viu no ferro de passar que ele transforma energia elétrica em energia térmica. E como vocês já sabem, o ferro é uma antiga construção, né? Uma antiga descoberta, mas com a sua evolução e a aplicação das resistências, foi possível construir outros utensílios. E aí a gente tem mais dois utensílios também que fazem essa transformação de energia elétrica para energia térmica. É a torradeira e o chuveiro elétrico. A torradeira, você coloca um pão normal aqui, um pão de forma. Essa estrutura ela é colocada para baixo, você aperta e ela vai para baixo e vai ser aquecido, né? A resistência vai fazer o aquecimento desse aparelho por dentro. Quando estiver torrado o pão, quando já estiver no ponto, por um tempo já determinado, ele vai saltar. E aí isso aqui vai subir de forma automática, e o pão já vai sair aí torrado. E o chuveiro elétrico, ele também funciona. Ele também funciona dessa forma, aquecendo a água.
Na nossa região, ele é pouco usual, porque aqui nós já temos uma temperatura que não necessita do chuveiro elétrico, aqui na região norte. No entanto, para o sul do nosso país e em países mais frios, o chuveiro elétrico ele é muito utilizado e quando você regula a temperatura em um botão e quando a água passa por ele, ela recebe o calor e essa água sai aquecida, fazendo assim que o banho nessas regiões mais frias possam ser com uma água menos congelante. E hoje nós vimos aí as aplicações da termodinâmica no nosso dia a dia, né? Nos aparelhos eletrodomésticos que transformam a energia elétrica em outros tipos de energia e que estão aí no nosso dia a dia. A sua aula continua no próximo vídeo.